O milagre que quebrou as correntes do medo, a história de Marcelo. Marcelo sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele tinha uma pequena oficina mecânica no bairro de Vila Matilde, em São Paulo, onde consertava carros há mais de 15 anos. Casado com Ana, uma professora dedicada, e pai de 2 filhos, Pedro de 10 anos e Laura de 6, ele parecia ter uma vida estável. Mas por trás do sorriso forçado e das mãos sempre sujas de graxa, Marcelo carregava um fardo que ninguém conseguia ver, um medo paralisante que o acordava todas as madrugadas, como um pesadelo que nunca terminava. Tudo começou há 3 anos, depois de um assalto violento na porta de sua oficina. 2 homens encapuzados o renderam, levaram todo o dinheiro do caixa e, antes de fugir, deram-lhe um soco no rosto que o deixou inconsciente por horas. Desde então, Marcelo acordava às 3 horas da manhã, suando frio, com o coração disparado e uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Era como se uma sombra o espreitasse, sussurrando que ele nunca mais estaria seguro. Os médicos chamavam de a sensação de pavor noturno, receitaram remédios, mas nada adiantava. As noites eram uma tortura, e o cansaço durante o dia o deixava irritado, afastando até mesmo sua família. Pai, por que o senhor acorda gritando? Perguntava Pedro, assustado, depois de mais uma noite em que Marcelo acordava a casa inteira com seus gemidos. É só um pesadelo, filho. Não é nada. Mentia, enquanto sentia as lágrimas queimando seus olhos. Ana, sua esposa, tentava ajudá-lo, mas Marcelo se fechava. Ele não queria que vissem sua fraqueza. Até que um dia, depois de mais uma noite sem dormir, ele olhou no espelho e não reconheceu o homem ali, olheiras fundas, rosto abatido, olhos vazios. Eu estou perdendo tudo, pensou. Minha saúde, minha família, meu trabalho. Foi então que se lembrou das palavras de seu antigo colega de escola, Roberto, que há anos frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. Marcelo, lá tem gente que ora e Deus responde. Eu já vi coisa que você não acredita. Roberto sempre dizia, mas Marcelo, embora criado em uma família católica, nunca havia levado a sério aquelas histórias de milagres. Desesperado, em uma tarde de quarta-feira, ele entrou pela porta da Universal na Avenida Celso Garcia. O lugar era simples, mas havia algo diferente no ar, um cheiro de incenso, vozes em oração, pessoas com os olhos fechados e as mãos levantadas. Marcelo sentiu um frio na barriga, como se algo dentro dele soubesse que aquele era o lugar certo. Um jovem obreiro o abordou com um sorriso. Irmão, tudo bem? É sua primeira vez aqui? É. Eu não sei nem por onde começar. Marcelo gaguejou, sentindo a garganta seca. Deus te trouxe até aqui por um motivo. Venha, vamos orar. E foi assim que Marcelo conheceu o pastor Rodrigues, um homem de voz firme e olhos penetrantes, que parecia enxergar além das palavras. Depois de ouvir seu relato, o pastor não minimizou seu sofrimento, mas olhou nos seus olhos e disse: Isso não é só medo, irmão. Isso é uma batalha espiritual. O inimigo quer te destruir, mas Jesus já venceu por você. Naquela noite, Marcelo participou de sua primeira corrente de oração. Era uma segunda-feira, dia de fogueira santa de Israel, e o templo estava lotado. As pessoas oravam em voz alta, alguns choravam, outros gritavam nomes de demônios para serem expulsos. Marcelo se sentiu estranho no início, mas quando o pastor começou a ungir as pessoas com óleo e a impor as mãos sobre elas, algo dentro dele começou a se mexer. Senhor Jesus, quebra essas correntes! O pastor clamava, enquanto passava a mão sobre a cabeça de Marcelo. Saia, espírito de medo. Em nome de Jesus, eu determino, esta noite, ele dorme em paz. Marcelo sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Suas pernas tremiam, e de repente, sem entender como, ele começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se um peso imenso estivesse saindo de suas costas. Creia, irmão. O pastor falou em seu ouvido. Deus está agindo agora. Nos dias seguintes, Marcelo voltou à igreja. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde aprendeu sobre a importância da fé e da obediência. Ele começou a dar o dízimo, não por obrigação, mas porque entendeu que era uma forma de agradecer e abrir as portas das bênçãos.
Nas vigílias de sexta-feira, ele via pessoas sendo libertas de vícios, doenças, dívidas, e cada testemunho o enchia de esperança. Mas a verdadeira prova veio na primeira noite depois da corrente. Marcelo deitou-se com o coração acelerado, esperando o pior. Mas, pela primeira vez em 3 anos, ele dormiu. Dormiu profundamente, sem sonhos ruins, sem acordar suado. Quando abriu os olhos, eram 6 horas da manhã, e o sol já entrava pela janela. Ele se levantou tremendo, incrédulo. Será que foi só hoje? Pensou. Mas a segunda noite foi igual. E a terceira. E a quarta. O milagre não parou por aí. Marcelo começou a notar que seu humor melhorou, que conseguia se concentrar melhor no trabalho, que até seus clientes percebiam a diferença. Sua oficina, que antes mal conseguia pagar as contas, começou a prosperar. Ele atribuía tudo à fé e à obediência aos ensinos da igreja. Ana, eu não sei explicar, mas algo mudou dentro de mim. Disse uma noite, enquanto jantavam. Não é só o medo que foi embora. É como se eu tivesse nascido de novo. Ana, que no início cética, agora o acompanhava aos cultos, viu o marido se transformar. Até Pedro e Laura notaram a diferença. Pai, o Senhor não grita mais à noite. Disse Laura, feliz. O testemunho de Marcelo foi dado no altar em um domingo à noite, diante de centenas de pessoas. Com a voz embargada, ele contou como Deus o livrou daqueles anos de tortura, como a igreja havia sido seu refúgio, e como a fé o havia salvado. Eu pensava que meu problema era só psicológico, mas era espiritual. O diabo queria me destruir, mas Jesus é mais forte. Declarou, enquanto a igreja aplaudia e glorificava a Deus. Hoje, Marcelo não só dorme em paz como se tornou um obreiro voluntário na Universal. Ele ajuda outros homens que chegam quebrados, com medos, vícios ou dívidas, mostrando que a vitória é possível. Sua oficina prosperou, sua família está unida, e ele aprendeu a lição mais importante. A fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele já fez. O milagre não depende da nossa força, mas da nossa entrega. Quando eu parei de confiar em mim e entreguei tudo a Deus, Ele mudou minha história. E assim, Marcelo, que já foi escravo do medo, tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde a fé move montanhas, onde as correntes são quebradas, e onde ninguém sai do mesmo jeito que entrou. Na mesma igreja onde Marcelo encontrou sua libertação, uma jovem chamada Ana chegava todos os domingos com o coração pesado. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava uma dor que parecia não ter fim. Desde pequena, sofria com crises de ansiedade tão fortes que chegavam a paralisá-la. Os médicos diziam que era um problema químico, receitaram remédios, mas nada adiantava. As noites eram as piores, ela acordava com o peito apertado, suando frio, como se algo a estivesse sufocando. Sua mãe, já desesperada, a levou até a Universal depois de ouvir o testemunho de Marcelo na televisão. No primeiro culto, Ana mal conseguia ficar de pé. As lágrimas escorriam sem parar enquanto o pastor falava sobre a cura interior. Ela se lembrava das palavras de Jesus: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mas, no fundo, duvidava: será que isso é para mim também? Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de libertação, Ana hesitou. Sua irmã, que já frequentava a igreja, segurou sua mão e sussurrou: "Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Levanta." Com as pernas trêmulas, ela foi até o altar. O pastor orou por ela, impôs as mãos e declarou: "Em nome de Jesus, quebra-se toda maldição de ansiedade, medo e opressão sobre a vida desta jovem. O Espírito Santo está aqui para te libertar." Naquele momento, Ana sentiu algo estranho, era como se uma mão invisível tirasse um peso enorme de suas costas. Ela começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Quando abriu os olhos, o pânico havia sumido. Pela primeira vez em anos, respirava sem dor. Nos dias seguintes, Ana esperava que o medo voltasse, mas ele não voltou. Ela continuou frequentando as reuniões, participando das correntes de oração e, aos poucos, percebeu que sua mente estava sendo renovada. Os pensamentos de desespero deram lugar à paz. Um dia, durante um culto de jovens, ela sentiu um chamado no coração: "Você também pode ajudar outros como foi ajudada." Hoje, Ana faz parte do grupo de acolhimento da igreja.
Ela abraça as pessoas que chegam com o mesmo desespero que já sentiu e diz: eu sei como você se sente, mas Deus tem um milagre para você também. Sua história se espalhou, e muitas pessoas começaram a procurar a Universal depois de ouvirem seu testemunho. Uma delas foi o Sr. Antônio, um aposentado que há 10 anos não saía de casa depois de perder a esposa. Ele vivia trancado, conversando apenas com o cachorro, até que um dia, ao ligar a TV, viu Ana contando como Deus a libertou. Algo dentro dele se mexeu. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim também, pensou. Com a ajuda de um vizinho, que também frequentava a igreja, Sr. Antônio chegou à Universal. Ele mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, tão envergonhado estava. Mas quando o pastor orou por ele, pedindo que Deus quebrasse aquelas correntes de solidão e dor, o velho sentiu um calor no peito. Na semana seguinte, ele voltou. E depois mais uma vez. Pouco a pouco, começou a sorrir, a conversar, a participar dos cultos. Hoje, ele é um dos mais assíduos e até ajuda a distribuir a Santa Ceia, dizendo: Deus não só me tirou da escuridão, como me deu uma nova família aqui. Essas histórias não são coincidência. Na Igreja Universal, os milagres não são contados, são vividos. Cada vida transformada é uma prova de que, quando alguém se entrega de verdade, Deus age. Não importa quão profunda seja a ferida, quão grande seja o medo ou quão longa seja a noite, o milagre está ao alcance de quem crê. E assim, como Marcelo, Ana e Sr. Antônio, muitos outros continuam chegando, quebrados, mas saem renovados. Porque ali, entre as paredes daquele templo, não há espaço para derrota. Há sim lugar para a fé, para a esperança e para a certeza de que, com Deus, tudo pode mudar. Basta dar o primeiro passo. No mesmo bairro onde Marcelo encontrou sua transformação, morava Dona Maria, uma senhora de 62 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença que os médicos já não sabiam mais como tratar. Seus rins estavam falhando, e as diálises, que antes davam algum alívio, agora só lhe traziam fraqueza e desânimo. Os filhos, desesperados, já haviam vendido quase tudo para pagar remédios e consultas, mas a cada exame, a notícia era pior. Mãe, não temos mais para onde correr, disse o filho mais velho, segurando suas mãos trêmulas. Foi então que uma vizinha, que frequentava a CCB, chegou com um convite simples: Maria, vem comigo no culto hoje. Não custa nada tentar. Ela hesitou, mas a dor e o cansaço falavam mais alto que o medo. Naquela noite, entrou arrastando os pés, apoiada no braço da filha. Mal conseguia ficar em pé durante as orações, mas quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela se mexeu. Não eram palavras vazias, eram verdades que ela precisava ouvir. No final do culto, o pastor chamou os enfermos para oração. Dona Maria foi levada até a frente, e enquanto as mãos eram impostas sobre sua cabeça, ela sentiu uma paz que não experimentava há anos. Não houve gritos, nem luzes brilhantes, apenas uma certeza quietinha no coração: você vai sarar. Ela chorou, não de dor, mas de alívio. Na semana seguinte, voltou ao médico para mais um check-up de rotina. O médico, espantado, olhou os exames repetidas vezes. Isso não faz sentido, seus rins estão funcionando normalmente. Como? Você fez algum tratamento novo? Dona Maria apenas sorriu e respondeu: doutor, eu só fui à igreja. Hoje, ela não só está curada como se tornou uma das mais ativas na campanha de ajuda aos necessitados da CCB. Deus não só me deu saúde, como me deu um propósito, diz ela, distribuindo cestas básicas com as próprias mãos. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. E é assim que a história se repete. Como o jovem Vicente, que chegou ao templo arrasado após perder o emprego e quase perder a família por causa das dívidas. Ele se ajoelhou no altar, chorando, e pediu uma chance. Na semana seguinte, recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidato anos antes. O dono, também membro da CCB, disse que algo levou a revisar antigos currículos. Vicente não só foi contratado como recebeu uma promoção em menos de 6 meses. Eu não tenho palavras para explicar. Só sei que, quando você entrega tudo a Deus, Ele devolve multiplicado. Ou como a história de Sofia, uma adolescente que lutava contra a depressão após ser vítima de bullying na escola. Sua mãe, sem saber mais o que fazer, a levou a um culto de jovens na CCB. Lá, Sofia ouviu pela primeira vez que não estava sozinha, que Deus a amava do jeito que ela era.
Não foi um processo rápido, houve noites de choro, orações desesperadas, mas aos poucos, a escuridão foi dando lugar à luz. Hoje, ela lidera um grupo de apoio a jovens na igreja e diz: se Deus pode me tirar do fundo do poço, pode tirar qualquer um. Essas não são apenas histórias bonitas. São testemunhos vivos de que, onde o homem diz não tem jeito, Deus diz eu tenho caminho. Na CCB, não se prega uma fé de palavras, mas uma fé de resultados. Não é religião, é transformação. E assim, a cada culto, mais vidas são tocadas. Mais corações são sarados. Mais famílias são restauradas. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, não há espaço para o impossível. Há sim lugar para quem ainda acredita que, com Deus, tudo pode mudar. Basta um passo de fé. Basta uma decisão. Basta entregar. O resto, Ele faz. No meio daquela multidão de irmãos que cantavam com as mãos levantadas, estava o irmão João, um homem de quase 50 anos, com as costas curvadas pelo peso de uma vida de lutas. Ele tinha chegado à igreja arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que parecia não ter cura, a perda do filho mais velho, vítima de uma violência que abalou toda a família. Por meses, João vivia entre a revolta e a culpa. Por que Deus permitiu? O que eu fiz de errado? Essas perguntas o consumiam. Até que um dia, um irmão da CCB, que passava pela mesma rua onde ele trabalhava como pedreiro, parou e disse: vem comigo, irmão. Não é na bebida nem no ódio que você vai encontrar paz. É na casa de Deus. No início, João foi por teimosia, só para provar que nada adiantaria. Mas quando entrou na igreja e sentiu aquele ambiente de amor, algo dentro dele começou a amolecer. Os irmãos não o julgaram, não lhe deram sermões vazios. Apenas o abraçaram e oraram com ele. E foi numa noite de culto, quando o pastor falou sobre a dor que também Jesus sentiu ao perder um ente querido, que João quebrou. Chorou como nunca, ajoelhou-se e entregou tudo aquilo que o sufocava aos pés do Senhor. Não foi da noite para o dia. Houve noites em que a saudade ainda apertava o peito, mas agora ele tinha forças para seguir. E então, veio o milagre que nem ele mesmo esperava. Sua filha mais nova, que havia se afastado de Deus depois da tragédia, apareceu na porta da igreja. Pai, eu tive um sonho com o meu irmão. Ele me disse para vir aqui, que o Senhor estava esperando por mim. João não teve dúvidas, era a mão de Deus agindo. Hoje, ele e a filha servem juntos no trabalho de visitação aos enfermos, levando esperança a quem também carrega dores profundas. E assim vai a CCB, um lugar onde as feridas mais abertas encontram bálsamo, onde as lágrimas se transformam em sorrisos, onde o impossível se torna possível. Não é mágica, é fé. Não é sorte, é graça. Não é força humana, é o poder de Deus agindo na vida de quem se entrega. Porque ali, entre os hinos e as orações, não há espaço para o desespero. Há sim lugar para quem ainda acredita que, mesmo nas piores tempestades, Deus está no barco. E quando Ele diz é suficiente, a tempestade cessa. Basta confiar. Basta persistir. Basta crer. O resto, Ele já está fazendo. Na pequena cidade de Tapetininga, interior de São Paulo, a irmã Maria das Dores carregava um peso que parecia não ter fim. Há 10 anos, seu filho Lucas, então com 16, havia se envolvido com más companhias e desaparecido. As buscas foram muitas, as noites em claro, incontáveis. A polícia só encontrava respostas vagas: pode estar em qualquer lugar, ou até já não estar mais entre nós. Cada palavra era como uma faca no coração daquela mãe que, mesmo assim, não deixou de clamar a Deus. Todos os domingos, ela estava na congregação cristã no Brasil, chorando no banco da frente, apertando as mãos dos irmãos em oração como se fossem sua última âncora. Até que uma manhã, durante o culto, enquanto o coral entoava Deus é fiel, Ele não falha jamais, Maria sentiu algo diferente. Não foi uma voz, mas uma certeza tão forte que lhe tirou o fôlego: Ele está vivo. E você vai reencontrá-lo. 3 dias depois, um telefonema mudou tudo. Do outro lado da linha, uma voz trêmula: Dona Maria? Acho que encontrei seu filho. Era um pastor de uma pequena igreja em Mato Grosso, a mais de 1000 quilômetros dali. Lucas havia sido encontrado desorientado, doente, mas vivo, em uma comunidade ribeirinha. Ele mal se lembrava do próprio nome, mas repetia sem parar: Minha mãe ora por mim.
Eu sei que ela ora. Quando o avião pousou em Cuiabá, Maria não acreditava no que via. Seu filho, magro, com cicatrizes que contavam histórias de dor, mas com os mesmos olhos que ela beijava todas as noites antes de dormir. Ao abraçá-lo, Lucas sussurrou: Mãe, eu sonhei com o Senhor Jesus. Ele me disse que a senhora não tinha parado de me procurar. Que eu tinha que voltar. E ali, no meio daquele aeroporto movimentado, mãe e filho choraram juntos, agradecendo não só pelo reencontro, mas pela mão invisível que nunca os havia abandonado. Hoje, Lucas serve a Deus na mesma congregação onde sua mãe nunca deixou de acreditar. Ele ajuda jovens que, como ele, se perderam no mundo, mostrando que não há abismo tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. Se ele me tirou daquele lugar, pode tirar qualquer um, diz, com a Bíblia sempre à mão. E assim a CCB segue sendo farol, não apenas um lugar de cultos, mas de milhares de histórias como a de Maria e Lucas, histórias que começam com lágrimas e terminam com aleluias. Porque quando o homem diz é impossível, Deus simplesmente responde: espere e verá. E quem espera nele, nunca sai frustrado. Nunca. O milagre completo. Naquela noite, enquanto Maria apertava o filho contra o peito, Lucas sentiu algo que há anos não experimentava: paz. Não era apenas o alívio do reencontro, mas a certeza de que cada passo errado, cada noite sem esperança, havia sido permitido para que, naquele instante, ele entendesse o tamanho do amor que o perseguia. Mãe, eu sonhei com você ontem, confessou, voz trêmula. Você me chamava do fundo de um poço, e hoje eu acordei aqui. Maria sorriu entre lágrimas: não foi sonho, filho. Foi Deus te preparando para ouvir sua voz. Anos depois, Lucas não só reconstruiu sua vida como se tornou instrumento da mesma graça que o salvou. Na CCB, ele agora olha nos olhos de jovens quebrantados e repete a promessa que mudou tudo: Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando você desiste de si mesmo. Sua história, de um vício que parecia invencível a uma fé inquebrantável, é contada não como um feito seu, mas como prova de que milagres não são exceções, são respostas a uma fé que insiste. Reflexão final. A vida às vezes nos leva a lugares escuros, onde a saída parece impossível. Mas é justamente ali, no fundo do poço, que Deus estende a mão, não para nos julgar, mas para nos erguer. O milagre de Lucas não foi apenas o fim de uma adição, mas o início de um propósito: ser ponte para outros que ainda estão perdidos. Porque a maior prova de amor não é nunca cair, mas ser encontrado quando achamos que já não merecemos. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma oração persistente. Maria não viu respostas imediatas, mas nunca parou de clamar. Lucas não merecia perdão, mas o recebeu em dose dupla, para si e para levar a outros. Deus não mede seu amor pela nossa perfeição, mas pela nossa disponibilidade em deixá-lo nos transformar. Hoje, sua história é um convite: se você ainda respira, seu milagre também está a caminho. Basta crer que, no tempo dele, até as cinzas viram aleluias.